Aqui é o pastor Joel Lopes de Assis. Procurei escrever um poema baseado nas palavras do presidente Bolsonaro na reunião anual das Nações Unidas. Fiz em redondilha maior, porém as rimas aqui não são paralelas, mas cruzadas. Eu ouvi o presidente lá na ONU discursar e falar para aquela gente pronta para escutar. Ao Senhor Onipotente quero já agradecer pelo nosso presidente. Falou claro, sem temer. Começou agradecendo pela vida ao Criador e foi logo enaltecendo ao que é digno de louvor. Com palavras verdadeiras falou sem titubear, foram claras, bem certeiras, para as nações as escutar. Falou firme e confiante das mudanças da nação, não foi grosso ou arrogante, falou com educação. Para os que ali ouvindo, mostrou um novo Brasil que vai logo ressurgindo depois de um governo vil. Não deixou de falar claro sobre a vil corrupção dos corruptos que passaram e roubaram da nação, dos ataques aos valores da família e tradição. Ele expôs os exatores que aviltaram a nação. Dos governos da esquerda e de Cuba no além-mar e dos médicos com perda não puderam reclamar. Ele expôs toda a tramóia que era de escravizar, verdadeira paranoia dos governos para roubar. Os cubanos que chegaram ao Brasil para trabalhar, as famílias lá deixaram, não puderam acompanhar. E o salário já minguado não puderam arrecadar, era um roubo descarado, um conluio para roubar. Com a quebra do contrato, vamos economizar, é verdade, é um fato, são milhões, vamos poupar. De Fidel o comunismo não vingou no meu Brasil, derrotado o fascismo, foi quebrado o seu ardil. De São Paulo, aquele foro, o de Lula e de Fidel, de presságio mau agouro, e o seu alvo era cruel. Na América Latina, o comunismo implantar fracassou e já termina, e não vai continuar. Sobre a nossa economia, com acordos a fazer, discursou com galhardia, bem seguro em seu dizer. O Brasil bem preparado para exercer suas funções, com países do outro lado, no comércio com nações. Explicou que a Amazônia, muito rica, sem igual, ela é nossa e não colônia, é tão grande, sem rival. E falou sobre as queimadas que estão a eclodir, espontâneas, preparadas, é preciso refletir. Da imprensa capciosa que procura enganar, com falácia tão maldosa, sobre o fogo a queimar. Despertou nos brasileiros mais amor pelo Brasil, não pertence aos estrangeiros, esta terra é do Brasil. Ficou claro o seu recado para Macron bem entender. Deixe de papo furado e vá logo aprender que o Brasil é soberano, disto não abrimos mão, seja sábio e não insano, que idiota sugestão. Relatou que os nativos respeitados devem ser, como nós, não são cativos e direitos devem ter. E também são brasileiros, têm costumes, tradição, são irmãos e companheiros, fazem parte da nação. Cada tribo e seu cacique tem culturas, tradições, que bem claro há que fique para todas as nações. A visão de um só chefe, pelos outros a falar, sua palavra é um blefe, não pode representar. Ficou claro aos agressores que hipócritas devem ser, parecendo benfeitores, nosso ouro querem ter. Dos indígenas leu a carta na Assembleia das Nações, resumida e bem farta, clareando as visões. Muito bem foi explicado, quem deseja apoiar, tudo deve ser tratado,
e ao Brasil, sim, respeitar. Rechaçou os disfarçados com as boas intenções, que ficaram bem calados, que aprendam as lições. O Brasil tem respeitado liberdade de expressão com padrão bem elevado dos direitos da nação, compromisso que vem junto contra a vil corrupção e o crime adjunto, aviltando esta nação. Terroristas escondidos no Brasil não vão ficar. Descobertos, são banidos, voltarão para o seu lugar. E falou dos governantes que gastaram os milhões para comprar a mídia errante que não tem os bons padrões. Exaltou Sérgio Moro, merecida exaltação, o juiz que vale ouro contra a corrupção. Ele agora é ministro respeitado de valor. Fica aqui o meu registro e o faço com ardor. E falou dos presidentes que roubaram do Brasil e com todos seus agentes, cada um com mente vil. Dos bilhões que desviaram para difundir o mal, com maldade governaram, prejuízo abismal. Cada ano apareciam lá na ONU a discursar, tudo o que ali diziam era falso seu falar. Mesmo assim, bem aplaudidos, na Assembleia das Nações, onde todos iludidos pelos maus, pelos vilões. De um Brasil hospitaleiro falou sem titubear, abriu visto aos estrangeiros, aos países de além-mar, convidou com segurança para a Amazônia visitar e trazendo à lembrança a beleza a contemplar. Falou contra a violência que atingiu nosso Brasil e devemos com urgência combater um mal tão vil. Violência contra a Igreja, por menor que seja até, minoria ou que seja, ou qualquer ramo de fé. E falou dos seus projetos de países visitar, com os braços bem abertos, os parceiros abraçar. O Brasil foi enganado por sistema sedutor, quase que foi derrotado, mas venceu ao enganador. Acertou em cheio o alvo, o sistema corruptor, e o Brasil foi dele salvo, desse grande enganador, que tentou em cada escola bons ensinos distorcer e com sua bandeirola só queria corromper. Da sutil ideologia que a família atacou, ficou claro neste dia, nosso líder bem falou, que os ensinos pervertidos para as famílias destruir já agora estão detidos e não podem reagir. Com palavras bem faladas, deixou claro que esse horror de atitudes descaradas agiu contra o Criador. Testemunhou com clareza do atentado que sofreu e ao bom Deus, em sua grandeza, com temor agradeceu. Seu discurso foi fechado com palavras de Jesus. Seja Deus glorificado, Pai eterno, Deus de luz. Aplaudi o presidente que falou e foi audaz, que o Senhor onipotente o proteja e lhe dê paz.